Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, bom dia! Chegou a Pura Vida Acontecendo, hoje é dia 18 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje estamos sintonizando a Pura Vida Acontecendo, a última do ano, aqui ao vivo, quarta-feira ao meio-dia, na Rádio Cultura de Curitiba. Lembrando que eu sou a Vanessa Panambi, traduzindo o céu do momento através da astrologia e dos oráculos, todas as quartas ao meio-dia. Então, nessa semana, a gente vai falar sobre os dias do dia 16 a 22 de dezembro. Então, estamos aqui, como sempre, no meio da semana, mas já no final do ano a gente começa a perder um pouco a noção dos dias, do tempo, do horário. Então, a gente vai falar também sobre essa nossa relação com o tempo, não só para essas correrias do final do ano, mas como uma perspectiva também de compreender as dinâmicas que estão entrando agora com o Sol em Capricórnio. Então, olá para quem está acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube da radiocultura.arte. Oi para Flora, oi para quem está chegando. Então vocês vão se acomodando aí para a gente começar a nossa Pura Vida Acontecendo. Estamos aí numa semana de lua cheia, que começou ali no sábado e traz essa tendência de expansão de assuntos e perspectivas e sentimentos ao longo da nossa semana. E a gente também, então, se prepara para essa transição do Sol de Sagitário para o signo de Capricórnio. E como é que isso se estabelece, se organiza no nosso dia a dia? É justamente através de como a gente está se relacionando com o tempo. Então, eu gosto de pensar numa perspectiva aqui de que o tempo, ele só existe quando a gente liga ele entre uma experiência e outra. É como se fosse uma sensação, uma percepção da realidade entre aquilo que acontece de causa, entre a causa e o efeito. Então a gente consegue ter noção do tempo através de experiências que já nos atravessaram e nos conectaram para um outro ponto. E essa ideia de que a gente tem que ligar o tempo, né, que a gente tem que estar ligado em um tempo para além do relógio, faz com que a gente perceba que a todo momento a gente está transferindo experiências. E é por isso que chega nesse ciclo onde reunimos todo esse inconsciente coletivo, todas essas experiências ao longo do ano, e temos as nossas percepções e dinâmicas individuais também para lidar e para alinhar, que a gente chega nesse ponto de como é que a gente vai conseguir se desligar do ritmo em que estávamos para entrar num novo. Só que se a gente perceber, não somente no final do ano, todas as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida, sair de um lugar para ir para outro, sair de uma relação, de um trabalho, de um sistema, de um modus operandi ali, a gente sempre vai precisar agir através desse primeiro ponto, ligar e desligar a nossa relação com o tempo. Ou seja, ter uma experiência e transferir informações dessa experiência para um outro lugar. Então a gente vai criando pontes para conseguir fazer e empreender aquilo que nos cabe a partir do último aprendizado, das últimas experiências que a gente teve. E essa perspectiva é muito importante para a gente tomar essa noção do que a gente está fazendo com o nosso tempo. Espera aí, que a gente vai entendendo melhor isso a partir de agora, então.
o que é que você está fazendo com o seu tempo. E aí a gente começa também a trazer esse entendimento de que se tudo é energia, a noção de tempo, a sensação de tempo, falta tempo para isso, tô sem tempo para aquilo, o que é que a gente está então usando de experiência, empregando de energia para nossa relação com o tempo se estabelecer? Porque a gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado, a gente sabe que a gente tem uma noção no relógio, mas que a nossa sensação ao longo do dia não corresponde. Aqui eu tenho de meio-dia a 1 hora para falar da pura vida acontecendo, mas tem dias que parece muito, tem dias que parece rápido. Qual é o sentido dessas energias? Você tem o mesmo tempo para fazer determinadas coisas, mas tem muitos nuances que fazem com que aquela experiência seja diferente. Então, essa semana é uma semana muito importante para a gente administrar essa percepção e relação com o nosso tempo, porque a gente vai começar a perceber o quanto de energia a gente está, de repente, gastando em distrações, o quanto de energia pensar sobre determinados assuntos, ter determinados padrões de conduta acabam tomando o nosso tempo. Porque quando a gente fala de tomar tempo, a gente está falando de perder energia com algo. Então, é muito interessante a gente aprender a se relacionar com o tempo daqui em diante de uma outra forma, que é entender o seguinte: cada experiência que a gente tem nos traz novas sementes. A gente só pode se relacionar com o tempo entendendo que tipo de sementes a gente está carregando e carreando pelas nossas relações, por onde a gente passa. Porque a noção de tempo, ela vai se dar a partir do momento que a gente consegue perceber que a gente está deixando boas sementes para aqueles que, inclusive, não nasceram. Então, quando a gente passa a lidar com o tempo, entendendo o que nós estamos carregando através dele, ele se torna um espaço de nutrição entre causa e efeito, entre uma experiência do passado e outra que ainda não aconteceu. E aí esse ritmo que nos é imposto de correr atrás do tempo, de se exceder, de não ter tempo para nada, ele começa a perder o seu magnetismo, a sua força de influência, para que a gente comece a lidar e se deparar com aquilo que realmente importa quando a gente faz os movimentos com o nosso tempo. E aí a gente vai se deparar com os nossos apegos, com as nossas ideias de como é que as coisas devem funcionar e não podem mudar. E essa reflexão para essa semana, ela passa por essa frequência. O que você está tão apegado, tão apegada, que você acha que você não tem tempo para resolver aquilo que é realmente importante? O que é que você está tão apegado a que ou a quem ou a qual tipo de raciocínio que você acha que você não vai ter tempo e que aí o mundo vai acabar depois, que as coisas não vão poder ser feitas? Então é o apego, às vezes uma visão de perfeição, o apego a um determinado tipo de compromisso, o apego a uma relação, a como as coisas deveriam estar acontecendo. Isso tudo vai trazer essa reflexão de como o tempo e o nosso uso do tempo, por toda essa reflexão filosófica de que o tempo é, na verdade, uma ilusão, que isso tudo é uma percepção individual, mas que na prática, quando a gente começa a funcionar e a fluir, que é onde acontecem as sincronicidades, os bons encontros, as soluções aparecem, a gente começa a se colocar como parte do tempo das coisas. Porque carreamos essas experiências e essas sementes, compreendendo que para o tempo fluir, a gente precisa saber usar a nosso favor e a favor dos acontecimentos essa inteligência emocional, essa inteligência mental para cada
experiência. Por isso que mesmo fazendo as coisas com o mesmo tempo no relógio disponível, nós temos percepções, inteligências, consciências muito diferentes, muito complexas e muito ricas acerca das experiências. Por isso somos nós individualmente que precisamos levar esses aprendizados de um lado para o outro. E onde a gente coloca então a nossa atenção, cresce. Então nesses dias, né, usando essa semana como nosso oráculo semanal, vamos ter essa perspectiva, ou vamos criar essa perspectiva de entender que aonde a gente coloca a nossa atenção cresce, porque vai ser uma premissa muito visível para o ano de 2025, que é um ano regido por Júpiter. Então, se a gente coloca o nosso tempo, a nossa energia naquilo que também nos faz crescer, as coisas começam a criar contornos e formas que trazem um entendimento melhor sobre uma solução, sobre uma situação que até então você achava que você não teria tempo para resolver. Por isso que é a hora da gente entender que tem coisas que são inegociáveis. A sua paz é inegociável, a relação que você estabeleceu com determinada pessoa pode ser negociável, mas a forma como você vai colocar energia e tempo precisa ser um compromisso com você mesmo, com você mesma, porque é sua responsabilidade cuidar com consciência, focar naquilo que você entende que tem um valor para você. E nesse momento de muito barulho, de muitas situações conflituosas acontecendo ao entorno, de muitas distrações, é natural que a gente, inclusive, tenha dificuldade para discernir o que tem valor e o que não tem. Então é por isso que esse ponto da inteligência emocional, de acordo com o tempo, de acordo com o quanto a gente consegue direcionar as conversas, os diálogos entre as pessoas, a solução entre conflitos, é extremamente importante, porque aí você valoriza aquilo que realmente tem importância para você, consegue discernir aquilo que realmente faz sentido para você e não precisa ficar tomando coisas sem valor aonde a sua energia acaba escoando. Então, o que importa realmente na sua vida agora é uma pergunta para ser feita a partir dessa relação com o tempo. Você vai descobrir, de repente, que aquilo que você acha que importa para você não vai estar presente na sua agenda. E aí? Eu falo bastante sobre a ideia da gente usar a agenda também como algo que a gente consiga colocar o que é essencial, visualizar o que é importante e colocar também as urgências nesse lugar de não é prioridade. Porque a gente cria esse hábito de estabelecer as nossas agendas e as nossas percepções de tempo com base no que é urgente, no que ficou faltando resolver, no que ficou pendente, naquilo que fica circundando a cabeça e tirando toda a nossa noção do que é valoroso no dia a dia. Então, quando a gente passa a olhar para aquilo que a gente programa no dia a dia, para as nossas agendas, como precisa de espaço para o essencial, como algo que precisa de espaço para o que é vital, para o que é importante, para então, quando você tem que atender uma emergência, quando você tem que atender um imprevisto, quando a situação sai do controle, quando você lida com o desconhecido, você tem a energia, você tem a discernimento do que é realmente importante. E aí a gente consegue estabelecer essa conexão consigo e com o tempo, entendendo que aquilo que é inegociável até mesmo numa emergência. Então, não quer dizer que você vai deixar de atender coisas importantes para ficar em paz, para ficar num lugar cômodo. Muito pelo contrário, você vai conseguir sustentar coisas urgentes e importantes de uma outra forma
sem abrir mão daquilo que você conquistou porque você fez todos os dias, porque você levou aquela semente, porque você transportou para além do tempo hábitos, atitudes com uma disciplina que te permite se estabilizar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente quando o bicho pega. E é por isso que a gente faz toda essa introdução para entender como é a nossa relação com o tempo, como é que a gente está lidando com apegos, precisa ser assim ou preciso estar nesse lugar, para que a gente consiga fazer esse movimento do que é realmente importante para este próximo ano, que já é mês que vem, o que é daqui a algumas semanas, e que a gente cria toda essa noção de tempo, de que como se uma coisa estivesse separada da outra, né? Então, a partir do momento que se encerra, a gente separa, desvincula e vai para um outro ponto. E a gente sabe que não é assim, que é um fluxo. A gente sente a responsabilidade de cuidar das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, mas a gente só consegue sustentar essas metas e realizar coisas a partir dessas perspectivas quando a gente está fazendo esse trabalho interno de entender o que é essencial, o que é vital, o que é importante e como é que você quer estar para lidar com situações que sejam urgentes. É você o alicerce do lugar, da família, da relação, do trabalho onde você está? Ou você vai precisar gerar apegos e dependências para pedir socorro para as pessoas quando o tempo não der mais? Quando os prazos se estenderem, quando as situações chegarem no limite. Então, para a gente entender o tempo, a gente também precisa entender o quanto de valor a gente está colocando, dando e se oferecendo para cuidar de si mesmo. Porque senão esses apegos e essas dependências, elas acabam nos afastando daquilo que a gente mesmo se propôs a realizar. Então, quando a gente entende o que realmente é importante na nossa vida, o que esses aspectos todos dessa semana vão trazendo para a gente refletir, a nossa noção de tempo e o aproveitamento dos nossos dias também muda. E vamos para um breve intervalo e já continuamos com a Pura Vida Acontecendo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida Acontecendo. Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 1050. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. O Paraná roça todo dia, há 70 anos pura energia. No campo Paraná dá show de produção, mostra pro Brasil a força dessa gente, que na cidade corre atrás dos sonhos, encara os desafios, segue em frente. Em tudo que a gente pensa e faz, o futuro está presente. Assim o Paraná roça todo dia, há 70 anos pura energia. Copel 70 anos, movida a futuro. Cabe o meu amor, cabe em 13 das inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe a Rádio Cultura e cabe o meu amor, é seu último oração. Alô, alô galera, aqui é Léo Fressato e eu também estou na Rádio Cultura. Cabe o meu amor. Você já sabe o que fazer para deixar a dengue bem longe, mas não custa nada repetir. Vamos lá, use repelentes, não deixe água parada, limpe o quintal, as calhas e os ralos, retire os pratinhos das plantas até das sacadas de prédios. Recipientes que armazenam água devem ficar bem tampados.
e descarte o lixo corretamente. Viu? Assim fica fácil manter a dengue longe. É só continuar cuidando. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. 12:24. Estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo e estamos aqui nessa prosa sobre o tempo, resumindo essa ideia de que onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo e a nossa energia, que não são coisas separadas, são processos intrínsecos na nossa experiência toda. E o que importa realmente nesses dias, o que importa realmente neste final de ano, o que importa realmente para você, na tua essência, no que é vital, no que é importante. Porque os aspectos astrológicos dessa semana vão trazer exatamente essa convocação de abertura de caminhos. E aí, como é que é? O que você vai fazer daqui para frente? Esses aspectos aqui, falando dessa lua cheia, que logo já vai começar a minguar, então a gente precisa pegar realmente essa energia de expansão que está aspectando com Mercúrio hoje, que já deixa a nossa antena um pouco mais ligada, o Sol fazendo essa quadratura com Netuno, trazendo ao mesmo tempo que uma iluminação, um insight espiritual também, uma série de distrações e de paranoias e de neuroses e de uma coisa toda que sempre tem um cenário todo pronto no mundo para a gente entrar realmente nesse clima de medo, de e agora, o que vai ser? Então a gente pode tomar cuidado com isso e aproveitar também a energia de Vênus junto de Júpiter para transformar todos esses processos mentais e emocionais em bálsamos, para a gente encontrar soluções. Que tipo de solução você está buscando para esse final de ano? De forma objetiva, você vai precisar dissipar algumas confusões, dissipar algumas ilusões de que talvez não seja exatamente como você está pensando, para que inclusive seja melhor. Entender isso que a gente estava comentando aqui sobre dentro das relações, dos grupos, das suas trocas, você está conseguindo assumir esse protagonismo? Você está conseguindo assumir esse direcionamento de ser você o alicerce, de você conseguir liderar através da sua própria energia, não por ser superior ou melhor do que ninguém, mas por entender o seu papel e se colocar realmente nessa circunstância, nesse caminho de puxa, como é importante eu continuar aprendendo, como é importante eu direcionar aquilo que eu sinto, que eu percebo, sem precisar criar conflito, porque as soluções vêm muito mais fácil quando eu me coloco nessa postura ativa, aberta, receptiva. Então nós conseguimos, você consegue olhar para tudo isso dentro de uma dinâmica de reflexão do que é necessário mudar, o que é necessário ainda olhar e curar, o que é necessário melhorar daquilo que já foi trabalhado ao longo do ano, para assumir o que nós queremos enquanto relações, enquanto profissão, enquanto qualquer área, entendendo que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente trabalha para melhorar, aquilo que a gente se disponibiliza a curar, a entender, a assumir para si mesmo, é que faz com que as mudanças de fato aconteçam, tanto no âmbito íntimo das relações, quanto no âmbito profissional, externo, social, para onde a gente vai se projetar. E olhando para esse Sol ingressando no signo de Capricórnio, alegria no dia 21, sábado, é que esse momento, esse movimento acontece. Então, do dia 21 de dezembro até 21 de janeiro, é sempre o momento onde o Sol está em Capricórnio. Quando a gente vai olhar para a dinâmica de cada ano, tem toda uma complexidade astrológica que permeia, por isso nunca temos um Sol ingressando em Capricórnio igual ao outro.
mas temos qualidades que nos montam como cenários. Usem esse tempo coletivamente para desenvolver essa revisão, essa organização. Gosto bastante de trazer esse simbolismo de se estivéssemos subindo uma montanha, que de fato seria essencial, vital, necessário, importante levar, para que também, caso surja uma emergência lá no alto, a gente tenha como lidar com isso. Não dá para exceder o peso, não dá para ir sem preparo físico, não dá para ir com qualquer clima de qualquer jeito, não dá para ir acompanhado de qualquer pessoa. Então tem várias situações que não são recomendadas simbolicamente quando a gente vai subir essa montanha da vida, e a gente não presta atenção muito bem nisso. Mas quando chega final de ano e o Sol tem Capricórnio e a gente traz essa revisão, a gente também tem esse espaço para alinhar as nossas ideias. Espera aí, deixa eu olhar para aquilo que eu realmente preciso para subir essa montanha da vida. O que eu realmente quero levar comigo daqui para frente, o que eu vou deixar para trás. De novo, aquele momento que a gente está fazendo aquela faxina em casa, que a gente está resolvendo as nossas tretas, alinhando as nossas questões, discutindo coisas que não podem ficar pendentes. E não é hora de passar pano e nem maquiar situações e nem fingir que eu vou resolver aqui depois, quando eu voltar de viagem, quando eu voltar das férias, eu resolvo. Não é o mais recomendado, não é mesmo? Porque lembra do tempo? Aonde a gente está colocando a nossa energia, onde a gente está colocando o nosso tempo, é que vai traduzir o quanto de valor a situação tem ou não. O quanto de valor você tem também ou não para as situações. Porque numa dessas, você pode querer que o tempo resolva, e ele resolve te tirando do jogo. Então, é muito importante a gente alinhar todas essas ideias com relação ao tempo, não trazendo para o tempo a responsabilidade de resolver aquilo que você precisa resolver por conta. Essa ideia de que o tempo cura tudo. O tempo resolve. Não, gente. Tem muita gente que poderia ter amadurecido em vida com o passar dos anos, e quanto mais o tempo passa, pior fica. A gente sabe que essa é uma realidade que a gente pode conviver, e essa pessoa pode não ser a gente, mas pode também ser. Então eu trago isso aqui como uma reflexão bem humoradinha para a gente entender o seguinte: não é o tempo que cuida das coisas, mas é a gente que cuida do tempo. É a gente que coloca energia para que esse tempo seja bem utilizado. Seja para que a gente coloque essas experiências dentro da realidade. E não fique se iludindo de que lá atrás é aquela coisa, né? Lá atrás era que é bom, na minha época que isso aqui era muito mais fácil. Então, não, no futuro isso aqui pode ser diferente. Não vamos esperar um pouco para ver se as coisas se resolvem. Toda essa ilusão de que lá atrás ou lá na frente é que as coisas são melhores e nunca é no aqui e agora, onde a gente tem a capacidade de mobilizar as coisas na matéria, é que adoece todo o nosso sistema. É que adoece as relações. É que adoece a forma como a gente lida com aquilo que inclusive a gente tem vontade e gosta de fazer, mas vai perdendo energia e ficando exausto. Então, muitas das nossas experiências, elas se tornam reais quando a nossa consciência desejou, criou tempo para aprender sobre aquilo, criou espaço para nutrir aquilo, e se movimentou, partiu para ação para se tornar uma coisa só. Então, tempo, espaço e movimento se torna uma coisa só quando você consegue materializar algo com aquilo. Então, imagina quantas coisas não foram feitas ao longo da vida no piloto automático que poderiam ter sido desfrutadas com muito mais consciência. Que é essa ideia da gente estar aqui, presente aqui agora. E veja como isso é muito louco, né? Que você pode estar ouvindo toda essa conversa aqui agora, quarta-feira,
dia 18 de dezembro de 2024, às 12 horas e 33 minutos, ou você pode estar ouvindo isso em qualquer outro tempo cronológico e o sentido e a energia chegar da mesma forma. Então, essa reflexão que a gente precisa ter para tudo aquilo que a gente faz. E isso é algo que, inclusive, eu comentei sobre ser uma característica muito interessante dos oráculos, dos movimentos astrológicos, esse trabalho com as linhas de tempo, essa consciência de que a gente não vive só um dia após o outro, uma hora depois da outra. As coisas não são lineares. Quanto mais a gente vai compreendendo essa subjetividade do tempo e compreendendo essas dinâmicas, sem um apego de como as coisas deveriam ser para que aconteçam apenas como uma impressão da sua cabeça, mais a gente consegue desfrutar esse chamado do poder do aqui e agora, mais a gente consegue estar presente. Quando você está fazendo uma coisa, você está fazendo aquela coisa. Tudo bem, você pode estar pensando em outras, você pode estar administrando simultaneamente alguns assuntos, mas aquela sensação de eu estava ali, eu vivi aquela situação, é extremamente importante para a gente desenvolver essa energia e condicionar os nossos objetivos e as nossas soluções para um lugar de prazer. Porque senão, por mais que você realize as suas metas, os seus objetivos, ainda este ano ou no próximo, você nem vai estar lá para comemorar, você nem vai estar lá presente para sentir realmente que tudo aquilo ali foi um resultado do teu investimento de tempo, que você criou espaço, que você fez o seu movimento. Então, por isso, nessa temporada de Capricórnio, do dia 21 de dezembro a 21 de janeiro, mas falando agora porque a gente já ingressa nessa qualidade de Capricórnio agora no sábado, é para que a gente restaure essa noção de tempo, para a gente recuperar a energia, para organizar todos esses fragmentos de tempo, para colocar essa energia à disposição daquilo que por si só já é limitado. Não tem como a gente fazer com que determinados conceitos sejam diferentes do que eles são, mas tem como a gente perceber o quanto a gente está se preenchendo desse potencial de tempo em experiências que nos nutrem ou que de alguma forma nos levam para essa escassez de sempre falta alguma coisa, sempre deixa uma insatisfação. E aí quando a gente começa a entender que o tempo ele é sempre potencial, a gente sempre tem uma ideia ou uma perspectiva de quanto tempo a gente leva para determinadas coisas, criamos metas e objetivos, estabelecemos ali um certo prazo, porque o tempo ele é sempre potencial. Como é que a gente vai preencher diariamente, semanalmente, anualmente, para que esse potencial seja nutrido por experiências, escolhendo por aquelas que nos fazem de fato crescer, mudar, relações que nos nutrem, dinâmicas que nos liberam para a vida, porque o tempo em si passa a não ser mais um problema exatamente. A gente começa a mudar essa perspectiva entendendo isso também através da perspectiva de Saturno, que é o regente de Capricórnio. Porque agora ele está transitando por Peixes e dá esse contorno para as nossas experiências mais profundas, para as nossas experiências mais subjetivas, para os nossos sonhos que ainda não foram realizados, que só a gente sabe o quanto carrega aquela vontade, aquele desejo daquele cenário se materializar, e para isso a gente precisa estar alicerçado no tempo. Então, essa programação que a gente vai modulando neste final de ano, ela é extremamente importante quando a gente usa de forma criativa para concretizar e também para entender que inevitavelmente vamos lidar com obstáculos, que vamos lidar com conflitos, que vamos perceber que muitos desses obstáculos e conflitos também foram criados por nós mesmos, por medo
por preocupações, por ansiedades que marcam o nosso ritmo e a nossa experiência com o tempo. Medo de não conseguir, medo de não dar tempo, medo de ficar velho, velha demais, medo de ser novo ou nova demais, medo de lidar com o tempo, sendo que ele é uma constante. Então, quando a gente passa a lidar com esse sentido mais profundo, é importante também que a gente faça essa troca justa com o tempo, que é o seguinte: eu vou entregar essas sementes simbólicas, eu vou amadurecer com aquilo que eu estou experimentando, e você me traz esse espaço e esse movimento e essa energia para eu conseguir realizar coisas. Então, nessa dinâmica, não é exatamente uma barganha, mas é uma troca justa, aonde você se relaciona com a vida através de uma perspectiva do que é realmente importante. Você amadurece, você persiste e a vida te entrega a mesma qualidade, a mesma quantidade, a mesma perspectiva energética para que as coisas se desenrolem. Então, paciência, disciplina, para subir essa montanha da vida, de forma que você consiga compreender a qualidade de Capricórnio nessa temporada solar, que é estabilidade. Tem coisas que estão na zona de conforto, mas que elas precisam ficar num lugar de estabilidade, que é um pouquinho diferente. Vou deixar vocês refletindo mais um pouquinho sobre isso. Vamos fazer mais um breve intervalo e já finalizamos o nosso oráculo semanal. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Pra mim, ontem eu passei o dia tentando. É assim, o meu e-mail ele tá inflacionado. Esta é para quem quer economizar. Se a sua empresa gasta a partir de R$7 mil por mês em energia elétrica e faz parte do grupo A, ligado à rede de alta tensão, você poderá economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com o Copel. É simples. Além de ter controle total sobre os seus gastos, você pode focar no que interessa e crescer. Acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com a economia para a sua empresa crescer. Copel, Não usei nada aqui disso aqui, porque torcendo para não precisar nada pro Jota ainda à noite. Não por mim, né? Mas pelo Rafa, né? Porque o meu tem material vem por aí. E o Rafa usa esse aqui de vez em quando. Torcendo para que viesse tudo por aí já por Consegue sentir? E veio mesmo. É Curitiba, despertando com poesia. Ela vai aparecer em cinza, então vai começar com a janeiro. Vai aparecer agora. Você saber, né? São os pássaros saudando amanhã, os comércios abrindo, as propostas fechando, as crianças florescendo. Apure os sentidos e sinta a gargalhada da chuva molhando o solo que alimenta nosso povo. Jardim cheio de rosa, capital do Paraná. É o coração acelerado de quem vive na cidade mais bela, inteligente e igualitária do mundo. Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Prefeitura de Curitiba. Orgulho de morar, Eu não sou, de eu viver derreto. e de sentir. Jesus. 12h42. Estamos de volta com a Pura Vida acontecendo e seguindo o nosso oráculo semanal, vamos trazer a carta do cenário da confiança. Semana passada ou retrasada a gente estava falando sobre fé e olha que extensão bonita dessa carta, que é o nosso cenário para essa semana de 16 a 22 de dezembro. Esta é a carta da confiança, mostrando aqui para quem está acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube da Rádio Cultura.arte. E a carta da confiança diz o seguinte, lembrando que neste momento eu faço a leitura do livro da Cura Vibracional Prática, de onde surge essa carta. Nosso cenário da semana, confiança. Agora você precisa confiar no desconhecido, no aspecto invisível do universo. Note como o universo age com perfeição sem fazer nada. As pessoas vêm
e vão embora. As situações acontecem, a grama continua a crescer no verão e a morrer no inverno. A confiança é fruto de um coração consciente de que tudo está bem. O universo palpita. Você pode passar por situações difíceis, mas quando confia no cerne mais profundo do seu ser, você a supera sem precisar sofrer. Confie em si mesmo para saber o que precisa na hora certa. A realidade tem incontáveis níveis e dimensões que não precisamos conhecer. Não fique mais na defensiva, achando que precisa saber de tudo. Assim você provoca a sua própria derrota. Você é um com o universo, então confie. Tenha fé no universo. Visualize e sinta a confiança como uma segurança inata e um sentimento de paz no coração. A confiança diz: fique consciente de que o desconhecido tem um poder muito maior do que o conhecido. Transforme a dúvida na certeza de que a fonte desconhecida tem a capacidade de regenerar todas as coisas. Saiba que tudo está bem do jeito que é. E a afirmação final que essa carta traz é a seguinte: eu deixo de lado o desejo de controlar e confio no meu ser interior e nas interações cósmicas. Eu deixo de lado o desejo de controlar e confio no meu ser interior e nas interações cósmicas. Olha só que divertido, não é? Essa ideia de como isso se relaciona também com a nossa confiança do tempo das coisas. Tanto do tempo que temos disponível, quanto do tempo que já passou e foi exatamente como poderia ser. E nessa confiança de que não precisamos carregar nem culpas, nem mágoas, nem ideias de que se a gente souber de como é que acontece em tal lugar do que fulana pensa, de que situação que precisa ser resolvida eu preciso saber porque eu preciso resolver. Aí você relaxa, abre mão do controle, faz esse movimento de confiança, entendendo que a confiança ela é sempre dentro. Se você não confia em você, fica difícil você confiar no outro, fica difícil confiar no tempo, fica difícil confiar no que você tem para fazer ou deixou de fazer. Então essa confiança, ela traz esse cenário, né, de começar a criar essa perspectiva de que tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa resolver tudo, não precisa saber de tudo. Você pode começar a organizar de uma forma que, inclusive, essa confiança venha como uma intenção, veja bem, não é má intenção, é uma intenção do cardíaco, do coração, de você começar a entender esse tempo de realizar as coisas, esse planejamento para o próximo ano, como um lugar de plena confiança, de que não, as coisas não precisam sair totalmente no controle e você saber tudo, todo o planejamento de tudo como vai ser. Existirá o inevitável, existirá a imprevisibilidade, mas que essa confiança ela permite que, independente do que aconteça, eu consigo cuidar de mim, cuidar do que acontece e desfrutar essa linha do tempo que vem por aí. E aqui já está acontecendo. E aí a gente tem a posição da mochila. Então, toda semana a gente traz essa posição daquilo que a gente precisa liberar de peso para que a gente se encaminhe de uma forma mais leve, menos dura consigo mesma. E aí a gente tem aqui a carta do navio. No baralho cigano, a carta do navio nessa posição vai nos trazer a seguinte reflexão. Tome rumo, tome tento. Quando a gente está falando de deixar para trás alguma coisa, e esse navio já é a nossa embarcação, e aliás essa carta saiu também uns dias atrás, com essa ideia de, olha, o que precisa mudar, vai mudar. E aí quando ela sai na mochila, não adianta ficar só, né, vamos deixar indo, vamos deixar acontecer aquela história do deixa que o tempo resolve, fica ali, ó, no meio a deriva, no meio da situação e não, vamos ver o que acontece.
A carta da mochila tá então colocando, né, a posição da mochila com a carta do navio tá colocando essa ideia de não, você precisa tomar um rumo mesmo. Lembrando que aqui a gente tá trazendo sempre uma perspectiva coletiva. Você tome esse tempo, tome esse rumo de acordo com o que fizer sentido para você, mas é o sair do porto seguro, né? Sair do lugar de conforto, sair dessa zona de conforto para se abrir para outras possibilidades. Não, vamos deixar assim, vamos resolver. Para muita coisa tem sido assim, né? Vamos resolver só ano que vem. Não vou pensar nisso agora. Às vezes é mais simples, às vezes é só você abrir uma certa possibilidade para buscar uma solução também que seja a longo prazo. Não é resolver tudo agora, mas é sair do lugar de não querer resolver. Então, esse buscar soluções a longo prazo, pensando também nesse aporte energético do navio como uma viagem longa, né? É diferente de ser uma viagem de avião. Uma viagem de navio vai falar sobre se as coisas precisam de tempo e você está buscando uma solução que é a longo prazo, você também precisa abrir possibilidades que sejam a médio e curto prazo para chegar no longo. De novo, isso tem a ver com tempo, né? E se as coisas começam a ficar instáveis, não é para que você detenha o controle sobre elas, mas para que você possa entender que pequenos ajustes e pequenas mudanças no rumo das coisas são naturais e bem-vindos. Só que você precisa direcionar cuidando de si. Como é que eu vou tomar uma grande decisão se eu não tenho energia para mim? Como é que eu vou mudar algum aspecto grande da minha vida se eu não consigo nem mudar a minha alimentação, se eu não consigo mudar um pequeno hábito que só diz respeito a mim? Então é por isso que dentro dessa perspectiva toda de disciplina e responsabilidade, a gente começa pelo pequeno para conseguir fazer com que esse tomar rumo, tomar atento na vida, fazer uma grande decisão, tenha sustentação energética para esse navio realmente sair do lugar de deriva, ou deixar as suas âncoras, ou deixar os seus portos, para que a gente possa desfrutar da viagem daqui para frente de uma forma mais consciente. Mais consciente ou não, a gente tem a carta do chicote, como abre caminhos. A carta do chicote também é bem presente no oráculo, porque traz esse alerta tanto do não fique se punindo para resolver as coisas, mas também não deixa de insistir. Então, quando o chicote estrala, o que a gente faz? A gente persiste ou a gente lida com aquilo de uma forma que a gente possa estabelecer um limite. Basicamente, abrir caminhos nos próximos dias está relacionado a insistir em querer ou fazer algumas coisas muito pontuais. Precisa decidir alguma coisa, mesmo que seja aonde é que eu vou passar o Natal, o que eu vou fazer no Ano Novo, decide isso. Se você precisar ajustar depois, você ajusta, mas persiste nessas pequenas decisões para que as coisas depois não voltem contra você, para você ficar se punindo porque não fez quando poderia fazer. Então, não conseguiu resolver alguma coisa? Tenta de novo, de uma outra forma. Ah, tá muito sofrido? Continua, daqui a pouco vai passar. Ai, mas será que isso aqui é para ser? Será que não é para ser? Você só vai saber se você se esforçar mais um pouquinho para entender, de repente, o que você não entendeu ainda sobre determinado assunto. Você tá se esforçando o suficiente, você tá persistindo o suficiente para saber e para entender qual é a dinâmica que está presente nesse momento? Será que uma coisa é para ser ou não é para ser? Será que eu sofrendo ou não sofrendo? Será que eu conseguindo ou não conseguindo é o ponto mais relevante? Ou é sobre aonde você vai ter capacidade de chegar depois que essas situações se resolverem? Então, plasmar intenção é um caminho muito importante para a gente desenvolver com o tempo que a gente tem nesses próximos dias, entendendo também essa perspectiva de que o regente de 2025 é Júpiter.
E Júpiter traz essa energia de expansão. O que a gente está focando cresce. Não é a partir do dia 1 de janeiro de 2025, é agora, porque o fluxo temporal ele já está plasmado. Então, quando a gente começa a colocar intenções, a gente coloca vontade, a gente coloca as nossas ambições, a gente coloca a nossa energia de liderança, de colocar esse encantamento, esse poder em coisas pequenas, em coisas simbólicas. Quando a gente está ocupado fazendo isso, a gente já não vai estar mais ocupado, perdendo tempo com conflito desnecessário, porque estará focando no que satisfaz, porque estará controlando a si mesmo, as suas próprias dinâmicas, para não ficar se sabotando, ao invés de ficar controlando o que os outros estão fazendo. Então, esse cuidar de você, ele parece ser simples, mas ele é muito amplo e ele já é um exercício para a gente colocar realmente as coisas alinhadas, né? Esse chicote estralando, não para eu ficar me punindo, não para você ficar se punindo, não para ninguém ficar culpando ninguém, mas para, peraí, vamos colocar as coisas no rumo agora, vamos insistir nisso aqui, vamos colocar energia, vai colocar vontade, vai colocar esse poder de liderança para organizar essas situações, para se integrarem no tempo que está disponível para fazer o que tem que ser feito. Então é uma certa objetividade, mas com um tantinho de firmeza, que vem do cenário de confiança, que vem da necessidade de tomar o rumo para algumas coisas, para definir, para colocar essa intenção. E esse foi o nosso oráculo de hoje, desta semana. Eu volto aqui para os estúdios da Rádio Cultura de Curitiba a partir do dia 15 de janeiro, mas vocês vão poder acompanhar, para além da rádio, em outros horários. Os oráculos vão continuar nesse final de ano, vai ter oráculo de Natal, de Ano Novo, mas vai ser tudo gravado e vocês vão poder acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube, e depois gravados aqui também pela rádio, mas eu volto aqui para os estúdios no dia 15 de janeiro, entro nesse recesso. Então me despeço, agradeço a todos vocês que acompanham aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelas ondas sonoras da rádio, e deixo um beijo de bom final de ano para quem vai me ouvir gravado e para quem não vai ouvir, para quem vai chegar e para quem não vai chegar. Hasta luego e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima! Você fecha a transmissão?